Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre esta declaração do importante banco americano. Vejo um grande colapso parecido com 2000 e 2008. São as preocupações do mercado internacional que eu trago semanalmente aqui para você. Só que antes de falar de preocupação, nós falaremos sobre uma grande live que realizaremos na primeira semana de julho. Anota aí, primeira semana de julho. E para você participar, tem aqui um bônus duplo para você. Você entra no www.vininvest.com.br e clica aqui, ó, material gratuito. É gratuito mesmo, você não vai pagar nada por esse material. E aqui você tem um e-book sobre a renda fixa. Basta você colocar o seu nome e o seu e-mail que você vai receber esse book preparado por mim. Esse é o primeiro benefício. E o segundo, você vai receber então aí o link da nossa live. Primeira semana de julho, eu vou detalhar vários segredos da renda fixa que ainda não te contaram. Prepare-se, se inscreva aí, material gratuito. Mas vamos lá então, falando então sobre essa matéria que saiu no site da Bloomberg e disse então de um grande colapso que pode aparecer de acordo aí com o estrategista sênior desse tipo aí de banco, o Bank of America. Rally atual lembra 2000 ou 2008, diz Hartnett do BofA. Vejo um grande colapso. Se você não sabe, no ano 2000 foi quando nós tivemos aí a quebra da bolha.com, ou seja, aquelas empresas de internet que existiam às dezenas, às milhares, a grande maioria quebrou. Só que muita gente dizia naquele período que esse era o novo status, que essas empresas iam viver para frente. E em 2008, o que nós tivemos foi a quebra da bolha imobiliária, a grande crise financeira dos Estados Unidos. E ele diz: estrategista que previu o sell-off, ou seja, o crash nos mercados em 2022, disse que não está convencido de que este seja um novo bull market, ou seja, um novo mercado de alta para renda variável. Vou repetir, ele disse que não vê esse movimento de agora como um novo mercado de alta para renda variável e aponta eventos inesperados como a inteligência artificial. Se você não entendeu aí esse subtítulo, o que ele está dizendo é o que eu venho falando aqui no canal, a seletividade. São pouquíssimas ações que estão subindo e essas ações estão subindo baseadas na expectativa futura da inteligência artificial, ou seja, do ganho que ela pode trazer. Essas 6 ou 7 ações estão puxando a Bolsa Americana e as outras 500 principais estão ficando para trás. Então, muito cuidado. A matéria começa assim: o S&P 500 pode ter entrado em um bull market, um mercado de alta técnico na semana passada. Mas Michael Hartnett, estrategista-chefe do Bank of America, diz que este não é o início de um grande novo rally das bolsas. Veja, não é o início de um grande novo rally. Pode ser então que seja uma grande armadilha, porque a maioria dos investidores de renda variável olha o índice, o S&P 500, e não ação por ação. Então, quando você olha o índice, ele está subindo. Só que ele está subindo puxado por 7 principais ações. E aí você acaba se enganando, achando que o mercado como um todo está com a saúde financeira subindo em conjunto, mas são pouquíssimas ações puxando o índice. E aí eu trago para você aqui esse gráfico para te explicar o que aconteceu principalmente nos últimos anos. Olha aí, depois de março de 2020, quando nós tivemos aquele grande problema de saúde financeira, que as ações desabaram, se nós pegarmos do fundo do mercado acionário até a alta que ele teve aí no final de 2021, estamos falando de 120% de alta. É isso mesmo. Quem comprou lá no fundo o índice dobrou de capital nesse período. Só que veja que na sequência, no ano seguinte, que foi 2022, de janeiro a outubro, caiu 27%. É um mercado mais volátil, mas que ele serve de referência para você, investidor da renda fixa. E eu vou te explicar já já por quê. Mas depois desse fundo em outubro, voltou a subir até agora, junho de 2023, 25%. E é por isso que ele disse, então, que esse aparente bull market, ou seja, esse aparente retorno da renda variável, não é bem o que está acontecendo.
E ele cita: não estamos num bull market, não estamos num mercado de alta para as ações. Esse mercado não está assim. E o texto fala: o mercado atual se parece mais com 2000 ou 2008, com um grande rally antes do grande colapso. Vou repetir para você: um grande rally, um grande crescimento da alta antes de um colapso maior. Escreveu Harnett no relatório semanal do banco. E ele diz: 2000 e 2008 são duas referências de anos marcados por crises nos mercados, como o estouro da bolha da internet em 2000 e a crise do subprime em 2008. E aqui eu trago para você a análise gráfica desses dois momentos. Veja aí, à sua esquerda, do topo da alta máxima que nós tivemos lá no ano 2000, que foi em setembro 00, lá no SPX. Tivemos uma queda de setembro de 2000 a outubro de 2022 de 50%. Vou repetir, nesse intervalo de 2 anos, setembro de 2000 até outubro de 2022, a Bolsa Americana caiu 50% na crise da bolha.com. Depois ela se recuperou. Só que veja, teve uma nova queda também, quando nós estamos falando lá na crise do subprime, que na realidade começou em outubro 07 nos Estados Unidos, no mercado de renda variável, e durou até março 09. 2 anos aí praticamente de crise, com uma queda de 57%. Em outras palavras, nas duas grandes crises, os dois últimos crashes, tirando esse que foi do ano aí 2020, nós estamos falando aí de duas quedas expressivas de mais de 50%. E com um detalhe, na crise que nós tivemos lá em 2008, a Bolsa Americana só voltou no mesmo nível em 2013. Em outras palavras, 5 anos depois, para voltar no mesmo nível e aí sim retomar esse movimento de alta. Então veja as preocupações aí com o mercado acionário. Mas Michael Harnett continua ainda. Ele diz: ver potencial de ganhos ainda da Bolsa. Em outras palavras, ele está dizendo que no curto prazo a Bolsa ainda pode subir mais. Só que ele diz ainda que ele acredita que 300 pontos de queda acontecerão até o feriado de Labor Day, dia 4 de setembro. Então, se ele está dizendo que vai ter uma queda forte, pode ser que a gente ainda veja uma alta no mês de junho e talvez até um pedaço de julho. E aí, agosto para setembro, poderemos ter uma queda. Só que essa aqui é a opinião dele, porque ele cita que já subiu mais de 15% esse ano. E ele fala: desde outubro passado, o momento mais baixo, a alta superou 20%. E quando você tem essa alta de 20%, o mercado acredita que voltou o bull market. Só que volto a te dizer, muito cuidado. A renda variável está emitindo sinais muito conflitantes. É o famoso pega a pessoa física. Vai indicando que só sobe, até que o investidor compra. E aí a bolsa desaba. Cuidado. Fazer investimento é sempre você analisar a relação risco e retorno. E nesse momento, volto a dizer, na minha opinião, essa relação está muito arriscada. Mas o ponto final desse vídeo está agora. Esse analista do Bank of America, ele fala que há uma expectativa de juros em 6% nos Estados Unidos e que o desemprego vai subir acima de 4%. Vamos entender um pouco melhor. Até que o Fed reintroduza o medo por meio de uma meta mais alta para os juros e a taxa de desemprego supere 4% em sinal de recessão, os mercados podem permanecer altos e os spreads de caixa de crédito baixos. Então ele está dizendo sobre 2 fatores que eu quero detalhar para você. Eu fui no site do Banco Central Americano e trouxe esse gráfico, que são dos juros americanos. O que você observa aí na linha azul? Que nós estamos nos juros mais altos desde a crise do subprime, lá em 2008. Estamos falando de juros mais altos aí em praticamente 15 anos. É isso mesmo, juros altos nos Estados Unidos. Está agora naquela faixa de 5 a 5,25. O estrategista disse que os juros podem chegar a 6%. Em outras palavras, essa pausa do Fed pode ter sido momentânea e os juros podem continuar a subir. Anota aí, porque a parte final vem agora. Para que esse cenário aconteça, ou seja,
os juros continuem subindo e o desemprego apareça, eu trouxe um segundo gráfico que eu acrescentei naquela variável, agora também a taxa de desemprego. Então agora na linha azul, você está vendo aí a taxa de juros americana. E o que eu quero chamar a sua atenção, acompanha aí comigo, juros aumentam. Olha aqui na parte direita do gráfico, acima dos anos 2000. Eu deixei uma marcação de um círculo verde. Veja os juros subindo. Depois eu trouxe também os juros subindo na crise do subprime em 2008. E depois trouxe também, mais no cantinho da direita, os juros subindo em 2020. Veja, esses 3 momentos de alta da taxa de juros é como se fosse a taxa Selic americana. O que acontece na sequência? Olha o desemprego explodindo meses após. Então, juros aumentam, acabam trazendo desemprego. E veja que no momento, em 2020, esse desemprego chegou a bater quase 15% nos Estados Unidos. Veja que ele aumenta muito rápido. E quando nós temos um desemprego, as empresas estão demitindo, as empresas vendem menos e nós temos uma recessão confirmada. Só que qual é o grande problema da recessão? É que você só vai ficar sabendo 6 meses antes, porque 6 meses depois, porque a divulgação depende de uma série de fatores lá nos Estados Unidos. Então, se você não ficar atento, você é pego de surpresa. Resumo final. O mercado continua aí prevendo que a renda variável pode não ser uma boa para o longo prazo. E eu volto a fazer o convite. www.vininvest.com.br. Materiais gratuitos. Você tem aqui um e-book da renda fixa para que você entenda, em resumo, como é que funciona a renda fixa no Brasil. Você tendo direito a esse e-book, basta se inscrever, nós vamos te mandar o convite da nossa live, dia 3 de julho, primeira segunda-feira de julho. Você que se inscrever vai entender melhor sobre esse mercado aqui no Brasil. A renda fixa vive e vai viver por um bom período de tempo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.